Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. Essa semana a gente está na lição 2, título Quem receberá o Espírito Santo, e agora eu vou ler o texto-chave. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, língua como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 2 a 4. Depois que Jesus foi para o céu, os discípulos obedeceram o que Jesus tinha dito e ficaram lá em Jerusalém esperando até que eles recebessem o Espírito, né? E aí, chegando o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu a casa na qual estavam sentados. Os discípulos eles estavam orando quando o Espírito Santo desceu sobre eles com uma plenitude que alcançou todos os corações ali presentes. Em grande admiração, os apóstolos tomaram posse do dom que tinham recebido. O derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes foi o anúncio do céu de que o Redentor tinha sido empossado. O Espírito Santo foi enviado como um sinal de que, como sacerdote e rei, Cristo havia recebido toda a autoridade no céu e na terra. Ele era o ungido. E eles viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O dom do Espírito Santo os habilitou os discípulos a falar fluentemente idiomas que eles não tinham aprendido. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus que tinham vindo de todas as nações do mundo. Muitos desses judeus eles estavam em Jerusalém por ocasião das festas religiosas, que durante as festas religiosas os judeus se reuniam em Jerusalém. Eles vinham de vários lugares para ficar ali. E cada idioma conhecido estava ali representado. Essa diversidade de idiomas teria retardado grandemente a pregação do evangelho, porque imagina como é que você vai pregar para um monte de gente. Tudo bem, a quantidade de gente lá é muito grande, então tem bastante gente para você pregar. Isso é ótimo. Mas como é que você vai pregar para tanta gente, sendo que cada um deles fala um idioma diferente? E você não fala esse idioma. Como é que você vai fazer isso? Bom, é difícil, né? Não vai aproveitar nada a multidão ali reunida. Então, Deus fez um milagre. Ele fez um milagre pelos apóstolos que eles não poderiam ter realizado por si mesmos em toda a vida. Eles passaram a falar corretamente os idiomas daqueles por quem estavam trabalhando. Uma forte evidência de que o chamado deles veio do céu, né? Quem aí não queria falar todos esses idiomas, né? Eu queria. Ia economizar tanto tempo aprendendo inglês. Nunca mais ia ter que ler legenda, né? Mas eles receberam o dom de línguas por necessidade, né? Por isso que hoje a gente não vê tanto. Não é que Deus não dá mais o dom do Espírito Santo para as pessoas, mas que ele dá de acordo com a necessidade. Por isso que é uma coisa que a gente não vê tanto, né? Porque hoje não é tão necessário como era naquela época, né? E a partir daquele momento, a linguagem dos discípulos se tornou pura, simples e correta, tanto em seu idioma nativo como nos idiomas estrangeiros que eles tinham aprendido a falar naquele momento, né? As pessoas elas ficaram atônitas e maravilhadas e perguntavam:
Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa língua, em nossa própria língua materna? Os sacerdotes e líderes judeus, eles ficaram furiosos. Eles haviam matado Jesus, mandado matar Jesus, mas ali estavam seus servos contando a história de sua vida e ministério em todas as línguas faladas na época. Nossa, como eles deviam estar com raiva, né? Eles pensavam que matando Jesus iam acabar com todo o ministério deles, mas foi muito pelo contrário. Os sacerdotes, eles afirmaram que os discípulos eles estavam embriagados. Entretanto, os que compreendiam os diferentes idiomas testemunharam que os discípulos falavam essas línguas corretamente. E, em resposta à acusação, Pedro mostrou que esse acontecimento tinha cumprido a profecia de Joel. Ele disse: "Estes homens não estão bêbados como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão." E depois disso, Pedro deu um testemunho poderoso sobre a morte e ressurreição de Cristo. E as pessoas elas se apertavam de todos os lados, lutando o templo. Alguns dos ouvintes que estavam ali tinham participado da condenação e morte de Cristo. Suas vozes haviam aclamado por sua crucifixão. Algumas das pessoas que estavam ali ouvindo eram aquelas que tinham gritado: crucifica-o, crucifica-o! E várias outras coisas, gritaram outras coisas também, né? E naquele momento, elas ouviram os discípulos declararem que eles tinham crucificado o Filho de Deus. Os sacerdotes e os governantes tremeram, e o povo foi tomado por convicção e angústia. Eles perguntaram o que deveriam fazer e Pedro respondeu: "Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo." Pedro ele encorajou os que se sentiam culpados a reconhecer que tinham rejeitado a Cristo, porque os sacerdotes e governantes os haviam enganado e que, se continuassem a confiar naqueles homens, jamais aceitariam a Cristo. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia teve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Então, dá pra ver quão eficiente foi aquela pregação, né? Os discípulos eles ficaram maravilhados e felizes, mas eles não atribuíram essas conversões aos próprios esforços. Dá pra gente ver a diferença deles nisso aqui, né? Porque um tempo atrás, já faz alguns meses, né? A gente viu quando os discípulos foram pregar sozinhos pela primeira vez e eles estavam correndo risco de achar que aquilo era por conta própria, que eles mesmos tinham feito aquilo, né? Mas aqui eles pregaram, mais de 3.000 pessoas se converteram, cerca de 3.000 pessoas se converteram, né? E eles não achavam eles não atribuíam essas conversões aos próprios esforços. Em vez disso, eles perceberam que estavam edificando o trabalho de outros. Cristo ele havia semeado a semente da verdade e regado com seu sangue. E as conversões no dia de Pentecostes eram frutos do seu trabalho. E por hoje é só. A gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição junto todo dia. E tchau, até amanhã, um beijo.